Olá pessoal, como vão? Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre pensamento e criatividade na visão da análise do comportamento. Quando a gente fala de análise do comportamento, a gente tem uma tendência, e eu acredito que isso seja algo natural mesmo, da gente olhar para a análise do comportamento apenas com conceitos muito técnicos, e deixando, né, alguns conceitos mais de senso comum e conceitos que são de fato muito corriqueiros para a gente dentro da psicologia de lado, tá? O que a gente precisa sempre lembrar é que a análise do comportamento, de uma maneira geral, ela não nega os conceitos que a gente geralmente vê na psicologia. Só tem uma forma de olhar, de analisar esses conceitos que é diferente daquele que muitas vezes a gente conhece, tá? Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como que é a visão da análise do comportamento em relação ao pensamento, e aí a criatividade, né, vem como um plus, digamos assim, em relação ao pensamento, tá bom? Então vamos lá. Bom, quando a gente fala sobre pensar, né, a gente logo associa, né, que pensar é uma das principais características aos seres humanos. Então, esse pensamento que vai além do concreto, né, que muitas vezes a gente estuda nas disciplinas de desenvolvimento humano, né, o desenvolvimento do pensamento, que muitas vezes está associado com a inteligência, associado com o desenvolvimento da linguagem. É, então, a gente consegue conceber que esse tipo de pensamento que a gente tem, né, um pensamento mais verbal, ele é um pensamento que é exclusivamente humano, né? Ah, o senso comum muitas vezes concebe o pensamento, né, como algo que acontece no cérebro ou algo que está localizado dentro do cérebro. Né? Eu acho que as próprias pesquisas em relação a pensamento, pesquisas que envolvem o cérebro de uma maneira geral, trouxeram essa ideia muito forte para o senso comum, né? De visualizar o pensamento como algo interno, como algo que só quem está ali, né, pensando tem acesso. Então, os cientistas, de uma maneira geral, né, ao longo do desenvolvimento das pesquisas, né, ao longo do tempo, começaram a ter a ideia, né, a encontrar, digamos assim, fatos científicos que comprovavam que a mente era igual ao cérebro. Se a gente parar para pensar muito, né, há muitos séculos atrás, a mente era quase vista como alma, né, para alguns pensadores, era quase vista não, era vista como a alma, né, e aí, ao longo do tempo, né, a mente, o pensamento, o cérebro nunca deixou de ser uma vontade de ser compreendido melhor. Então, sempre foi alvo de estudos, né, dos mais diversos cientistas e principalmente da psicologia. Querendo ou não, a gente, na análise do comportamento, a gente vai lidar com o comportamento humano. Mas outras teorias, né, e de uma maneira geral, pensando no desenvolvimento humano, a gente também quer entender, né, o que se passa dentro do cérebro, entre aspas. Né? Então, com o desenvolvimento das pesquisas, desenvolvimento de métodos científicos, né, para a investigação do pensamento, mente, cérebro, né? Os cientistas acabaram associando que a mente é igual ao cérebro, né? Então, são sinônimos, por assim dizer. E esse tipo de pensamento a gente classifica como monismo, tá? Então, o dualismo seria mente e corpo, né? E no monismo, os conteúdos mentais que formam o nosso pensamento nada mais seriam do que atividade cerebral. Então, o conteúdo mental igual atividade cerebral, tá? Esse é o pensamento do monismo que a gente concebe dentro da ciência. Bom, quando a gente fala sobre pensamento, em geral, nos vem a psicologia cognitiva, né?
Durante o período, a gente estudou um pouco sobre o Tolman, né, que foi um teórico da psicologia que utilizou, bebeu da fonte, né, do behaviorismo, digamos assim. Então ele teve uma participação na construção, né, do behaviorismo, até chegar no behaviorismo radical de Skinner. Então ele participou de alguma forma da construção, mas eles tinham uma vertente muito mais cognitivista, né? Ele tinha aquelas ideias dos mapas mentais. Então, ele se aproximou muito mais do cognitivismo do que do behaviorismo, apesar de ter tido uma parcela importante na construção do behaviorismo. Mas falando da psicologia cognitiva, né, hoje a gente tem algumas vertentes da psicologia cognitiva, tá? A gente tem a TCC, que é muito divulgada atualmente, que ela é muito conhecida. Existem muitas especializações, pós-graduações, né, em teoria cognitivo-comportamental, que vai, de alguma forma, fazer uma certa junção do que a psicologia cognitiva traz, dos pensamentos, né, pensamento automático principalmente, e também do comportamento, né, então, das leis que regem o comportamento. Teoria cognitivo-comportamental, análise do comportamento e psicologia cognitiva são vertentes diferentes, tá? Então, muitas vezes muitas pessoas falam da TCC como se fosse a própria análise do comportamento. E são vertentes diferentes, têm formas de trabalhar diferentes, apesar de que se aproximam no pensamento, né, na forma de ver determinados fenômenos. Tem aproximações, sim, mas funcionam de formas diferentes, tá? Numa aula mais pra frente aí a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças entre essas bases teóricas, tá? Bom, as explicações contemplam a ideia de uma relação forte entre mente e cérebro, né, da psicologia cognitiva, na qual o pensamento deve ser visto como atividade cognitiva distanciada da ação concreta, tá? Então, a atividade cognitiva que tem sua base cerebral e que pode ser estudada de modo objetivo. Então, esse é o princípio da psicologia cognitiva, tá? Então, de utilizar a atividade cognitiva como base para intervenção. Então, como base para os estudos, né, de um modo mais objetivo, que muitas vezes são aqueles exames de atividade cerebral, né, para poder medir onde que fazendo determinada atividade, qual área do cérebro que está sendo estimulada, e aí buscar compreender, né, a relação entre a atividade cerebral e o pensamento e a forma como o indivíduo realiza algumas atividades. Então, essa seria a forma objetiva da psicologia cognitiva, muitas vezes intervir, né, e buscar compreender melhor o que são os pensamentos. Agora, o behaviorista radical, ele concebe o pensamento da mesma forma que a psicologia cognitiva, que alguns cientistas, que o senso comum. Como que é que o behaviorista radical ele vai conceber o pensamento? Ele vai negar o pensamento? De que forma o behaviorista radical ele olha para essa instância que a gente às vezes acaba denominando até de uma forma meio ocultista, né? Como se fosse uma coisa oculta, como se fosse algo ligado muito a uma atividade que só aquela pessoa, né, tem controle, que não deixa de ser verdade, né? Mas como podemos compreender o pensamento dentro de uma explicação operante? Então é o que eu falei com vocês no início da aula. O behaviorista radical, o analista do comportamento, que é o termo, né, mais, digamos assim, moderno, né, quando a gente fala de behaviorista radical. O analista do comportamento, ele não nega pensamento, sentimento, emoção, motivação, nada disso. Muito pelo contrário. O que a gente tem visto nas últimas aulas quando a gente tem tratado desses temas? O analista do comportamento tem uma forma diferente de olhar
para esses fenômenos, tá? O que muitas vezes a gente toma, né, em outras vertentes e no senso comum também, como atividades específicas, o behaviorista radical vai olhar como comportamento, formas de se comportar. O que muitas vezes dá um nó na nossa cabeça, tá? E eu entendo. Por quê? Porque a vida inteira a gente teve uma visão sobre determinado conceito, como por exemplo os sentimentos, né? Que eles surgem de uma hora para outra e que eu passo a amar determinada pessoa por um olhar, né? Quando na verdade na análise do comportamento, a gente vai olhar para todas as contingências que favorecem que determinado sentimento se construa, né? Então, os sentimentos, assim como os pensamentos, vão ser caracterizados como comportamentos e não como instâncias separadas, fenômenos separados que a gente precisa estudar. Bom, Skinner, né, nosso titio aí, querido, ele muito questionador, né, como vocês já vêm percebendo, ele buscou responder essa pergunta, né, de como a gente compreende o pensamento dentro da explicação operante, dentro da explicação da análise do comportamento. Então vamos lá entender um pouquinho melhor. É sempre importante a gente lembrar que quando um behaviorista questiona um determinado conceito mentalista, como pensamento, ele não nega os fatos relacionados a esse conceito, mas sim a explicação. Então, não é o fato que a gente está negando, é como ele é explicado. E aí a gente vai buscar uma explicação dentro do que a análise do comportamento entende, dentro do que a análise do comportamento vai trabalhar, né, o comportamento humano. Bom, então primeiramente o Skinner ele vai sempre tentar questionar o que é tradicional. Então, se tem algum conceito, né, que ele considera, por exemplo, mentalista, e que do ponto de vista do behaviorismo radical não faz sentido, ele vai tentar de alguma forma olhar por um viés da análise do comportamento, né? Então ele apontou alguns problemas das abordagens tradicionais, né, dentro da psicologia que trabalham com pensamento. Então o primeiro foi o problema com o conceito de mente e com a equivalência mente e cérebro, tá? Então o que ele falou desse problema? Ele considerou que a mente foi uma invenção humana, né? Foi inventada a partir de uma analogia do ambiente físico para o próprio indivíduo, tá? Então, nesse sentido, a mente seria algo interno, tá? E não consideraria o ambiente externo, o ambiente físico desse indivíduo, né? Então, se utilizaria como um conceito que abrangeria estados internos, então, vamos pensar um comportamento verbal encoberto que foi inventado para poder nomear, né, determinado comportamento. Então, de alguma forma esse conceito, né, na medida em que ele foi colocado para a sociedade, ele funcionou. Então, falar que você está pensando, né, falar num determinado momento em que você está olhando, né, para alguma coisa, lendo alguma coisa, né, você dizer que você está pensando, foi socialmente aceito e socialmente totalmente adaptado para a nossa sociedade. Então, de alguma forma, todos os conceitos que funcionam, né, que a gente coloca para a nossa cultura, para a nossa sociedade, e ela é de alguma forma absorvida, né, ela é colocada como um conceito-chave, né? Então todas as pessoas utilizam e funciona muito bem, né? E aí também o conceito de mente ele acaba tendo uma equivalência com os seguintes conceitos, né? Experiência, propósito, atos de vontade, ideias. O Skinner ele argumenta que as associações estão localizadas no mundo e não dentro do organismo como processos cognitivos.
Então, todas essas associações, né, que a gente faz, de ideias, né, dos pensamentos que a gente tradicionalmente chama, eles não surgem de uma hora para outra internamente. Então, por exemplo, quando eu penso que eu preciso ir ao mercado fazer compras, isso vem de um processo de aprendizagem que inicialmente alguém me ensinou que a comida não surge na geladeira e que eu preciso ir a algum lugar comprar. Depois foi me ensinado que para eu comprar eu preciso saber o que falta dentro de casa, né? Depois foi me ensinado que talvez fazer uma lista me ajudasse, né, em relação a esses mantimentos. Depois foi ensinado os locais aos quais eu devo ir para poder conseguir esses mantimentos. Então, até para que eu consiga fazer essa leitura, né, esse pensamento, que é um comportamento verbal encoberto de preciso ir às compras, existe todo um processo de aprendizagem operante anterior. Então ele não surge magicamente, né? Não é um pensamento que surge de uma hora para outra na minha mente, entre aspas. Né? Então, essas associações elas ocorreram no mundo a partir da minha experiência. Ele vai falar também que as teorias mentalistas concebem a atividade mental como um tipo de captura do mundo, né? Então, os dados sensoriais eles seriam armazenados em nós na forma de imagens capazes de representar o mundo real. Então, a mente ela passou, né, a partir desse tipo de concepção, a ser considerada como um local e muitas vezes até como uma substância. Então, o Skinner ele vai colocar como um problema você colocar a mente como um local, porque dessa forma você acaba justificando algumas situações. Então, a fala dele é a seguinte: supor que o comportamento ocorre devido a substratos fisiológicos é reduzi-lo a entidades menores que são objetos de outra ciência, no caso a fisiologia. Então, quando a gente fala que determinar que eu me comporto, né, que determinados pensamentos estão localizados em locais específicos do cérebro, eu estou reduzindo o meu potencial enquanto ser humano. Como assim reduzindo? Dizer que determinado comportamento e determinado pensamento está localizado em um local do cérebro é dizer que se eu te retirar aquele local do cérebro, eu, por exemplo, não vou emitir mais nenhum comportamento, né, que foi medido naquele local, entre aspas. Qual o problema disso? O cérebro ele tem uma plasticidade absurda. Então, a gente já sabe que, por exemplo, pessoas que fazem algum tipo de cirurgia cerebral, que precisa ser retirada alguma parte, né, por conta de um tumor, ou sofrem algum tipo de acidente e que perdem parte de uma massa cerebral, não necessariamente elas não vão emitir determinados comportamentos ou vão perder algumas funções por terem perdido determinada parte do cérebro. O cérebro ele tem a capacidade de se adaptar. Então, não dá para a gente achar que existe uma localização precisa e que, retirando-se essa parte, aqueles comportamentos, aquelas funções, elas se perdem totalmente. Existe sim. A gente sabe que algumas pessoas, né, que sofrem algum tipo de, por exemplo, AVC, ficam com algumas limitações. Mas muitos estudos mostram que com a reabilitação certa, em todos os níveis, existe a chance de às vezes recuperar, não totalmente, mas parcialmente algumas funções. Então, a fisiologia ela vai estudar a localização de algumas funções cerebrais, mas a psicologia e específica análise do comportamento, né, que é o que Skinner fala com propriedade, não pode se abster a essas explicações. A gente tem que entender que o comportamento é muito mais complexo e envolve muito mais variáveis do que simplesmente o cérebro, né? E as localizações
em que determinadas funções acontecem. Então, para Skinner, o cérebro sozinho nunca poderia explicar como os comportamentos ocorrem, na medida em que, mesmo que a fisiologia explicasse as bases físico-químicas, do comportamento, ainda assim a ação do ambiente deveria ser levada sempre em consideração, tendo em vista que o conteúdo armazenado no cérebro dependeria de nossa experiência do mundo. E aqui, gente, a gente pode pegar diversos teóricos, tá? Não só Skinner. A gente sabe que para que eu aprenda determinado comportamento, para que eu aprenda a fazer determinada coisa, tá? E aí a gente está falando dos mais tipos, os mais variados comportamentos e aprendizagens, a gente precisa de ter a experiência. A gente precisa de fazer determinadas atividades, a gente precisa ter determinados tipos de estimulação. Então, se você pega uma pessoa e coloca ela dentro de um quarto sem nenhum tipo de estimulação, um bebê, vocês acham que sozinho o bebê vai aprender a andar, vai aprender a falar, vai aprender a se alimentar, vai aprender a ler, né? Tudo isso depende de estimulação. Até os comportamentos mais simples, né? Que são, digamos, instintivos, né? Como se alimentar, como andar, como caçar, né? Como era na antiguidade, eles precisam ser ensinados. Então, olhar para o cérebro como responsável totalmente por todo o nosso desenvolvimento e aprendizagem é uma visão muito reducionista, porque a gente precisa da experiência com o mundo para que determinadas aprendizagens aconteçam, tá? E aí vocês podem pegar qualquer teórico da aprendizagem, Piaget, Vygotsky, Vallon, entre tantos outros importantes, que eles vão ter a mesma fala. Lógico que de maneiras diferentes, né? Porque o Skinner ele vai trazer para a questão do comportamento operante, mas até mesmo, não sei se vocês conhecem a Martha Koll. A Martha Koll é uma estudiosa brasileira da educação, da psicologia da educação. Ela mesma fala do Skinner, ela cita Skinner, né, quando ela está falando de aprendizagem, do quanto a noção do comportamento operante ela é importante para a aprendizagem. E aí ela vai levar para a visão escolar, né, para a visão de dentro da escola, do desenvolvimento na escola, né, da aprendizagem escolar, mas utilizando também os conceitos de Skinner. Então, são concepções, são visões que, além de fazerem sentido, elas trazem uma nova perspectiva, né? Não só para o consultório, né? Que é o que essa disciplina em específico vai direcionar vocês lá na frente, mas também para outras áreas, como a área da educação. Ao falar sobre o interno, então a gente acaba deixando de lado as características do ambiente externo, tá? Então quando a gente não pode negar que o cérebro tem um papel fundamental, né? De nada seríamos nós se nós não tivéssemos o nosso cérebro. Ele é fundamental, mas a gente precisa também entender que não existe um sem o outro, né? Que as características externas elas são fundamentais para que até o cérebro mesmo se desenvolva, né? Tem um processo de maturação e de desenvolvimento da forma como é necessária. O fato do pensar ter se tornado uma atividade cognitiva obscura resultou na falta de verificação de como pensar ocorre. Isso é algo muito do senso comum, né? O pensar se tornou uma atividade cognitiva obscura. Então, é como se a gente não tivesse como mensurar, como se a gente não tivesse como intervir, né? Porque é algo que está muito tá dentro do indivíduo e só métodos tipo introspeccionismo seriam capazes de mensurar. O que, se a gente passa a olhar para o pensar enquanto comportamento,
a gente consegue fazer sim algumas intervenções, algumas mudanças, tá? E isso não só dentro da análise do comportamento, porque a TCC, por exemplo, vai trabalhar com alteração de pensamentos automáticos. O segundo problema, né, das teorias tradicionais seria o problema da relação pensamento-comportamento encoberto ou comportamento verbal, tá? Então, Skinner ele vai salientar, né, que a inacessibilidade a algumas formas de comportamento dificulta a sua compreensão, tá? Então, a gente tem dentro da análise do comportamento o conceito de comportamento encoberto. O que seria o comportamento encoberto? Seriam aqueles comportamentos em que a gente não consegue observar, tá? Então, são comportamentos que muitas vezes o indivíduo, só ele tem controle. O pensar poderia ser um deles, tá? Até muitos teóricos da análise do comportamento trazem o pensamento como um comportamento encoberto. Porque, por exemplo, eu fazer o planejamento da minha lista de compras mentalmente seria um comportamento encoberto. Que eu poderia estar falando, eu preciso fazer compras, deixa eu fazer uma lista, né? Então, só que seria um comportamento aberto, né? Se eu falasse, se eu verbalizasse, né? Mas, por exemplo, principalmente quem mora só, né? Vai ter muito mais comportamentos encobertos muitas vezes, né? Vai fazer as coisas de uma forma sem precisar verbalizar muitas vezes, né? Ou mostrar. Então, os comportamentos eles podem se tornar encobertos desde que as contingências assim o mantenham, tá? Por que muitas vezes o comportamento encoberto ele pode acontecer pela falta de reforçamento? Então, muitas vezes eu vou planejar coisas, por exemplo, uma lista de compras, porque eu não fui reforçada dentro do meu ambiente de fazer isso em algum momento. Né? Por exemplo, uma família que não tem uma certa organização, você faz uma lista quase que você está ofendendo, né? Mas você acha que eu não vou saber fazer a compra, né? Não estou dizendo que é certo ou que é errado, né? Mas que muitas vezes isso pode ser uma punição e aí a pessoa deixa de fazer esse comportamento aberto, né? Deixa de executar ele de forma aberta, faz encoberta, né? Faz ali mentalmente, vai olhando o que tem, aí quando está no mercado se utiliza desse tipo de alternativa para poder lembrar, né? Que, não, a mãe não pegou o leite, então, mãe, o leite, lembrei aqui agora, né? Então, isso vai ser colocado como um pensamento, né? Como uma rememoração e não como um comportamento operante, né? Advindo de um planejamento anterior. E um outro ponto do comportamento encoberto é a forma, às vezes, de funcionar do indivíduo, né? Dentro do contexto dele, muitas vezes é assim que as pessoas funcionam e foi assim que ele aprendeu ao longo da vida. Em relação à equivalência do pensar e comportamento verbal, o Skinner ele vai argumentar que na maior parte das vezes o comportamento encoberto que ocorre no pensar é de fato verbal, tá? Então, é o que eu estava dizendo. O comportamento encoberto, na maioria das vezes, ele vai ser verbal, né? Então, vai ser o que a gente chama de pensamento, na verdade, vão ser tatos, mandos, né? Que você vai fazer para você mesmo, que vão ser comportamentos encobertos. Você não vai dizer para ninguém. Você simplesmente vai emitir esse comportamento verbal de maneira encoberta, tá? Então, para interpretar e explicar as ocasiões em que o indivíduo responde ao seu próprio comportamento verbal, as teorias cognitivistas ou mentalistas passaram a tratá-las como pensamento, principalmente nos casos em que o comportamento não podia ser identificado por outros, ou seja, quando a resposta era emitida de maneira encoberta, tá? Então, aqui está resumindo o que eu acabei de falar. Né? Então, a gente emite comportamentos verbais encobertos o tempo inteiro. Então, o pensar seria uma forma de pensamento, de comportamento verbal encoberto, no qual a gente emite tatos, mandos, autocríticos, o tempo inteiro, né? Só que de maneira encoberta. E aí isso acaba se caracterizando como pensamento, né? E não como comportamento verbal encoberto.
No entender de Skinner, a maneira mais simples de conceber o pensamento é interpretando como comportamento, ou seja, como pensar grafado como verbo, tá? E não como uma qualidade, né? Nesses moldes, pensar pode ser aberto ou encoberto, verbal ou não verbal, tá? Então, na visão da análise do comportamento, nós vamos conceber o pensamento enquanto comportamento. Então, quando um paciente chega para a gente falando que andou pensando sobre determinada temática, eu não vou utilizar dessa informação enquanto algo obscuro, como as teorias mentalistas muitas vezes utilizam, mas sim como um tipo de comportamento operante. Então, por exemplo, às vezes ele está fazendo uma análise de determinada situação enquanto um comportamento verbal encoberto, que é algo que é só para ele. Ele não está fazendo uma análise comigo ou com alguém que ele mora em casa. Está fazendo uma análise de maneira encoberta, levantando pontos, né? Mas isso para ele mesmo, né? Ele aprendeu esse comportamento verbal encoberto em algum momento e está se utilizando, porque talvez de alguma forma esse tipo de comportamento funcione para ele. Dessa forma, a gente conclui que estudar o pensamento humano nada mais é que estudar o comportamento humano. Então, isso precisa ficar muito bem gravado para vocês, tá? Então, quando a gente fala de pensamento, de sentimento, estamos falando de comportamento. Eu entendo que é difícil, às vezes, fazer virar essa chavinha para nós que ao longo da vida compreendemos de uma outra forma o pensamento, né? Compreendemos de outra forma os sentimentos, compreendemos de outras formas, né? A motivação, por exemplo. Mas precisa ficar bem frisado que tudo é comportamento. Tudo isso que eu disse é comportamento. Então, ao invés da gente colocar algumas falas do nosso cliente quando ele traz como algo que a gente não pode alterar, como algo que a gente não pode analisar, se a gente trata como comportamento, a nossa visão sobre aquele determinado conceito, ele muda. E aí a gente consegue muitas vezes fazer alguns tipos de intervenção que antes eram muito mais, talvez, impossíveis, né? Digamos assim, na visão, né? Então eu acho que também estudar a análise do comportamento é a gente ter que expandir a nossa visão para alguns tipos de situações, tá? O behaviorista radical, então, ele realiza uma operação de transformação do que chamamos pensamento em pensar. Então, a gente vai mudar essa visão utilizando mesmo enquanto verbo, né? Então, ao invés de trazer o pensamento de uma forma qualitativa, a gente vai trazer o pensar enquanto um comportamento, né? Um comportamento operante. O behaviorista radical, na verdade, ele está preocupado em realizar uma análise de comportamentos e não de um conceito, construto teórico ou atividade mental ou cognitiva. Eu acho essa fala muito importante, tá? Porque a gente não tá... Quando a gente trabalha dentro da análise do comportamento, não nos interessa dividir em pensamentos, né, em sentimentos. Vamos tratar tudo como comportamento. E quando a gente trabalha dessa forma, verdadeiramente a gente consegue fazer intervenções pautadas na análise do comportamento. Né? Eu não preciso subdividir a fala do meu cliente em diversos conceitos, em diversas atividades mentais. Se eu tenho tudo como comportamento e eu entendo que tudo foi reforçado em algum momento ou foi colocado em extinção, que existe uma tríplice dentro de cada
situação, né? Existe um ambiente, existe uma resposta, existe uma consequência. De fato, eu consigo fazer uma análise do comportamento do meu cliente. E aí, vamos então adentrar um pouco mais, né, no pensamento, na teoria behaviorista radical. Então, para Skinner, o pensar é um comportamento humano e a história do pensamento deve ser entendida como a história do comportamento humano, porque é a história do que as pessoas disseram e fizeram. Então, é voltar muito no conceito da teoria da evolução e do reforço de cada pessoa, tá? Então, a forma como o pensar se concebe vai ser em função das experiências que aquele indivíduo teve ao longo da vida, tá? Então, pensar sobre determinada temática, falando a nível de comportamento, vem de uma história de reforços ou punições ao longo da vida daquela pessoa, tá? O Skinner, ele costuma verificar quais são os controles das respostas verbais emitidas pelos indivíduos quando esses afirmam estarem pensando ou afirmam estarem falando sobre o pensamento. Porque dessa forma, né, ele mostra quais dessas formas que podem ser identificadas como um modo relevante do comportamento de pensar e quais variáveis do pensamento, né, os comportamentos são uma função, tá? Então, de uma maneira geral, o Skinner ele vai trazer a importância da gente ver quais são os antecedentes e qual é o ambiente, né? Qual é a contingência que está mantendo determinado comportamento, né? Do pensamento, na verdade, né? O pensamento enquanto o comportamento, né? Qual é a contingência que está atuando ali para que esse pensamento, né? O pensar seja colocado para determinado cliente. E aí eu tô retomando esse slide que é da aula de comportamento governado por regras, tá? Só para a gente relembrar o que é o comportamento precorrente. Então, o comportamento precorrente, ele vem enquanto uma atividade, né, do falante que gera estímulos discriminativos no sentido que ocorre antes da solução. Então, a gente pensa no comportamento precorrente enquanto aquele comportamento que ocorre antes da gente realizar determinado comportamento, tá? Ou seja, como se fosse uma preparação para que determinada solução de problemas fosse colocada em prática, tá? Então, a resolução de problemas geralmente é sistemática, no sentido de que as tentativas de solução seguem padrões, especialmente padrões que tenham funcionado anteriormente. O comportamento precorrente envolvido é frequentemente chamado de raciocínio, imaginação, formulação de hipóteses e assim por diante, né? O que a gente comumente escuta como sendo, né, o comportamento precorrente. A conexão entre comportamento precorrente e comportamento controlado por regras encontra-se nos estímulos discriminativos produzidos. Então, comportamento precorrente é como formular regras, tá? Então, tem a ver com comportamento controlado por regras, lógico, mas aqui a gente falando sobre o pensar, muitas vezes o pensar ele também vai estar associado à resolução de problemas, assim como o comportamento controlado por regras. No comportamento controlado por regras, a gente viu que regras são colocadas pra gente o tempo inteiro na nossa vida e muitas vezes resolver um problema, para resolver um problema, a gente volta em algumas regras aprendidas para que a gente consiga resolver. Quando a gente está falando do pensar, pode estar associado, claro, né, algumas regras ao longo da vida. Então, regras que resolvem determinadas situações, em situações parecidas eu vou me utilizar dessas regras para poder tentar resolver de alguma forma, mas no pensar também pode haver esse comportamento precorrente, principalmente quando a gente fala de criatividade.
né? Então, resolver problemas é basicamente a gente voltar em situações que talvez tenham acontecido na vida e que tenham algum tipo de semelhança com o que está acontecendo agora e tentar novas soluções, né? Tentar se comportar em função dessas regras aprendidas. E muitas vezes o pensar vai justamente vir enquanto uma forma de eu retomar, né, de eu consultar essas regras, né, que seria pelo comportamento verbal encoberto, por exemplo, né, no sentido assim, no dia, de maneira encoberta, tô falando aqui, né, mas pensem de maneira encoberta, né, como se tivesse só, como se eu não estivesse verbalizando, né, naquele dia em que eu precisei ir ao mercado, eu fiz assim, 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 será que se eu fizer assim, assim, assim dá certo, né, então é um comportamento, é um pensar, né, um comportamento verbal encoberto, voltando a regras que foram colocadas lá atrás para mim, que eu aprendi lá atrás, né, buscando sistematizar uma forma de resolver um problema que talvez eu esteja passando neste momento. Dessa forma, né, a gente vai ter o atentar como um tipo de comportamento precorrente, né, que aí vai entrar enquanto o pensar, né, o comportamento de pensar. Então, a atenção é costumeiramente entendido como parte do pensar, tá? Os organismos, eles atentam para estímulos do ambiente, externo ou interno, para responder a eles de modo mais eficaz, melhorando assim as chances de reforço, tá? Então, estar atento ao meu ambiente faz com que eu me comporte de uma maneira diferente do que se eu não estiver atenta. Então, se eu estou atenta e a minha avó tenta levantar do sofá e ela tem um pouco de dificuldade, se eu estiver atenta a essa situação, eu vou emitir o comportamento de ajudá-la. Se não, muitas vezes ela vai precisar falar: Larissa, você pode me ajudar a levantar do sofá que eu tô com um pouco de dificuldade? Então percebam como que o atentar ele vai mudar a forma com a qual a gente se coloca em determinado ambiente. Então, por exemplo, pessoas que são muito desatentas, geralmente a gente tende a emitir mais regras, a gente tende a emitir mais mandos, porque a pessoa por si só, ela não está com atenção no ambiente para emitir determinados comportamentos esperados. Já por outro lado, existem as pessoas que às vezes ficam atentas até demais ao ambiente, né? Que elas já antecipam muitas vezes alguns comportamentos, vão fazer antes do que o esperado, justamente por essa atenção que elas colocam dentro do ambiente, né? O atentar ele pode ser de origem filogenética, né? Então, olhar para onde vem um barulho, né? Então, o barulho vem, é um estímulo, né? É um estímulo sensorial que chega até mim, eu olho, né? Direciono a minha atenção para aquele local para tentar entender o que é que acontece. Mas quando a gente fala da análise do comportamento e principalmente de um contexto, né, de consultório, o que nos interessa mesmo é o atentar de origem ontogenético. Né? Então, o que me reforçou ao longo da minha história de vida a ficar atenta? Né? Então, o que é que chama a minha atenção nos ambientes? Né? O que me foi reforçado ao longo da minha vida para que eu fique sob controle, né? Para que eu fique atenta? Né? E aí, nesse caso principal, é o processo de discriminação. Então, de eu discriminar o meu ambiente. Então, sabe aquela situação de você chegar num ambiente que você não conhece, que você começa a olhar, identificar, ver se tem alguém que você conhece, né? Onde que, suponhamos, né? Eu vou assistir uma aula em alguma outra faculdade, vou assistir uma palestra. Eu chego, primeiro eu tento identificar se eu conheço alguém, tento olhar as placas para ver se indica qual é o lugar, né? Tento identificar onde que é o banheiro, onde que eu consigo pegar uma água. Então, eu estou discriminando o ambiente, eu estou tornando o que seria um estímulo delta, né, um estímulo que eu não sei nada a respeito, para um estímulo discriminativo, onde eu sei minimamente onde as coisas se localizam, né, e como eu preciso me comportar, tá? Quando o atentar ocorre, ele muda em algum sentido o ambiente do indivíduo. É o que eu falei das pessoas atentas e desatentas, tá? Quando a gente está atento ao ambiente, a forma como eu me comporto é completamente diferente de quando eu não estou atento ao ambiente.
Então, se eu estou atenta ao ambiente e vejo que minha avó precisa de ajuda, a minha forma de me comportar vai ser completamente diferente se eu estiver desatenta, tá? Então, o atentar de fato muda, né, o ambiente do indivíduo e, consequentemente, as respostas que esse indivíduo ele emite. E aí, além do atentar, a gente tem o decidir também como comportamento precorrente, tá? O decidir uma questão também pode ser um comportamento entendido como parte do pensar, principalmente se identificamos o pensar em situação de resolução de problemas, tá? O decidir também pode ser considerado um comportamento precorrente. O indivíduo manipula as variáveis do ambiente atual, aumentando as possibilidades de ser reforçado. Geralmente, quando a gente está numa situação em que a gente precisa decidir entre uma coisa ou outra, a gente tende a tentar decidir por, por, pela situação, pela escolha que vai nos gerar mais reforço, certo? Então, o decidir, ele entra, a gente vai tentar de alguma forma manipular, não de uma forma ruim, mas tentar olhar para as variáveis e ver qual dessas vai me trazer mais reforço, tá? Então, por isso que o decidir ele entra como um comportamento precorrente, porque ele vem anterior ao comportamento, tá? Então, por isso que entra como pensar, porque de alguma forma, independente se é um comportamento encoberto ou não, eu estou tentando encontrar uma resposta através do pensar, né? Decidir entre duas variáveis para que eu emita o comportamento e seja reforçado. Apenas devemos compreender que o decidir é parte de um repertório estabelecido por meio de um condicionamento operante. Mais uma vez, né? Isso fala da minha história de reforçamento e punição ao longo da vida, tá? Então, o meu decidir ele vai estar muito sob controle das minhas experiências anteriores. É a comunidade que ensina o indivíduo a parar e pensar, a buscar variáveis suplementares que facilitem a decisão. Então, ao longo da vida, somos ensinados, né? Que a gente não pode ser impulsivo, que eu não posso pegar e fazer de qualquer forma, que eu preciso minimamente ponderar sobre a situação, ponderar sobre as respostas que eu preciso emitir para ver qual delas vai me trazer um pouco mais, né? Ou mais reforço do que a outra. Por fim, né, a gente tem o pensar como resolver problemas e sua relação com a criatividade, tá bom? Existem situações em que um organismo pode solucionar problemas para os quais ele não foi diretamente treinado. Mas para o behaviorista, essa capacidade não é fruto de um processo de racionalização, mas sim decorrente de arranjos ambientais apropriados. A gente tem o hábito de falar muitas vezes, né, que a resposta, a solução de determinado problema veio de uma hora para outra, né? Quando na verdade existe todo um processo, né, no ambiente, né? Eu consegui retomar situações que eu já vivi, né? Situações de resolução de problemas nas quais eu consegui resolver, que não necessariamente fala de um processo de racionalização, um processo de interno, né? Mas sim de uma ponderação entre as situações as quais eu já vivi, né? Então, tudo que eu já vivi, todas as experiências que eu já tive, elas funcionam como um filtro ou como uma lente para que eu consiga, muitas vezes, resolver determinado problema. E aí a gente sempre tem um conceito, né, de situações problemas, então são situações em que uma resposta com alguma probabilidade de emissão por alguma razão não pode ser emitida, tá? Então aquelas situações em que teria uma resposta óbvia até, né, para que eu emitisse, para que eu conseguisse determinado tipo de reforço, mas por alguma situação eu não posso emitir esta resposta. E aí eu preciso pensar em uma outra resposta. E aí a gente fala que é a resolução de problemas. A questão da resolução de problemas também foi tratada na aula de comportamento governado por regras, né? E aí a criatividade também nesse aspecto, porque quando a gente fala de resolver problemas, a gente vai buscar em situações anteriores formas de comportamento
que eu já tive, né? Comportamentos que eu já emiti para tentar resolver essa situação com a qual eu vivo hoje, tá? E aí muitas vezes isso traz a ideia da criatividade, né? Que eu respondi de uma forma diferente, eu fui criativo diante daquela situação e que eu consegui resolver o problema. E aí a gente tem duas formas, né, de comportamento que são emitidas e que são muitas vezes chamadas, né, pelo senso comum de criatividade. E para análise do comportamento, na verdade, são dois conceitos que podem sim ser entendidos como criatividade, né, que é a generalização funcional, que vai falar de dois ou mais estímulos que têm uma função em comum. Então, é possível que haja um intercâmbio de outras funções específicas de cada um dos estímulos e que não eram originalmente comuns aos dois. E o encadeamento automático, que implica dizer que o indivíduo emite uma resposta que acaba criando um estímulo que controla uma outra resposta. Para falar um pouquinho sobre esses conceitos específicos, né, eu trouxe um vídeo do professor Tamuya, tá? O professor Tamuya, ele tem vários vídeos no YouTube que ele vai falar sobre análise do comportamento. Ele traz umas temáticas bem interessantes que eu acho que são formas diferentes, às vezes, de olhar para determinados fenômenos, tá? Ele não fala só sobre o conceito da análise do comportamento, ele traz vários tipos de análise política, análise de cultura, enfim, é bem interessante, tá? Se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar lá no YouTube. E aí ele vai falar um pouquinho sobre criatividade, tá bom? Vou passar agora. E aí ele vai falar especificamente desses dois conceitos. Eu achei bem interessante a abordagem dele. E eu acho que traz uma outra visão também, né? Uma outra forma de falar. Então vamos lá. Criatividade na análise do comportamento. Esse é o pedido que o excelente aluno que eu tenho de graduação, o Isaac Ferreira Melo, pediu. Então hoje, Isaac, esse vídeo é feito não só para você, mas ele é dedicado especialmente a você. Vamos lá falar sobre criatividade na análise do comportamento, já que muita gente acha que não existe criatividade na análise do comportamento. Vamos desvendar essa verdade aí, vamos lá. Muita gente acha que não existe criatividade nos estudos da análise do comportamento, que as pessoas estão habituadas a lerem as críticas falando que a análise é mecanicista, a análise trabalha com repertório de comportamentos fechados e por isso o que o sujeito aprende é o que ele faz e aí não daria espaço para a criatividade. Essa é a crítica comum que a gente vê muita gente falar como se isso fosse uma realidade. Na verdade, o que acontece é que as pessoas, elas durante milênios construíram teorias sobre o ser humano e não estão dispostas a encarar, na verdade, quando nós fazemos uma leitura sobre a realidade de como as coisas se processam. É isso mesmo que estou colocando. As pessoas têm dificuldade de encarar a realidade. O que nós afirmamos o tempo todo é que, na verdade, nada cria do nada. Quando eu era seminarista, tive a oportunidade de estudar teologia e no seminário arquidiocesano, estudando teologia, eu lembro das pesquisas que fizeram nas grutas de Qumran e acharam pergaminhos antigos ali perto do Mar Morto. E nesses pergaminhos antigos encontraram escrito, ainda em aramaico antigo, uma frase que era do início da Bíblia que falava assim: Elohim bara Oshit. Isso mesmo, Elohim significa Deus, bara, criatividade, Oshit de sentido de princípio. Então a frase na verdade quer dizer, no princípio Deus criou. Mas o interessante que eu quero destacar aqui é o bara. O bara que é um termo utilizado que aparece no aramaico antigo e em outras línguas, somente com referência a Deus, no sentido que somente Deus cria do nada. Isso mesmo, somente Deus cria do nada. As demais criações, tudo que o ser humano faz, e a gente aqui é um canal para se dedicar às coisas científicas, aos fenômenos naturais e não aos sobrenaturais, e por isso eu não vou falar mais sobre Deus, ele vai ficar no cantinho dele lá. A gente aqui vai discutir, na verdade, o processo de criatividade humana e o que as pesquisas, os estudos fazem. Os estudos e as pesquisas indicam que, na verdade, o que nós chamamos de criatividade nada mais é do que fenômeno ou de generalização de respostas ou um fenômeno que a gente chama de equivalência de estímulos. Isso mesmo. Ou seja, a gente aprende
um esquema básico de funcionamento, um padrão de resposta, e a gente aplica em outros contextos, em outras situações. Vou explicar de uma outra maneira para ficar um pouquinho mais simples de entender, apresentando exemplos. Vamos lá. Parem para pensar na grande invenção que foi uma caixa de ovos. Pode parecer uma brincadeira, pode parecer que eu estou brincando com vocês, mas não é. A caixa de ovos foi uma grande invenção. Porque antes os ovos eram transportados em caixas comuns ou em sacolas, e isso gerava muita quebra de ovos. E alguém então observou como os feijões, como as sementes das leguminosas, eles estão dentro de vagens, e dentro da vagem tem uma espécie de compartimento para cada grão específico, para cada semente específica. E ele viu que um grão não entrava em contato com o outro. E aquilo ali era fantástico. Ele, poxa, legal isso aqui. Então ele começou a reproduzir essas estruturas que já aparecem na natureza, como se fossem estruturas agora em papel ou em isopor, para dali encaixar os ovos. E a partir desse momento, a coisa facilitou bastante, veja. Ele não criou do nada, ele pegou um processo que já existia e aplicou em um outro contexto diferente ao qual as pessoas não estavam adaptadas. Vamos observar a evolução do velcro. O velcro, que parece uma invenção simples, mas que é extremamente útil para vários segmentos da humanidade, dos esportes, as roupas. O velcro tem utilidade enorme, aplicações militares, tem uma aplicação enorme o velcro. Bom, o velcro, ele foi criado a partir de umas sementes de capim específico que existe aqui nas Américas, que a gente chama de carrapichos. A linguagem comum é essa de carrapicho. É que ele tem uma espécie de espinhos, de cerdas, um pouco tronchas, que grudam na roupa, no cabelo dos animais, no pelo dos animais. E aí, com isso, se espalha essas sementes para outros lugares. Alguém observou isso e reproduziu esses espinhos no formato de material sintético. E aí, quando isso entra em contato em algodão ou alguma outra coisa felpuda, isso engancha. E esse engancho tornou-se útil. Pode parecer que o cara criou do nada, mas ele não criou do nada, ele observou um fenômeno que existia e aplicou ali. Esse mesmo processo pode ocorrer sem que a pessoa tenha uma consciência, ou seja, a pessoa pode não discriminar de onde extraiu aquela resposta que ela está emitindo. É isso que nós estamos afirmando o tempo todo. Os estudos científicos indicam isso, mas o sujeito ele reaplica, na verdade, alguma coisa ligada à observação que ele fez, ligada a alguma modificação estrutural que ele vivenciou, experimentou ao longo da vida dele e aplica isso a um outro contexto. A isso aplicado a um outro contexto parece que é algo que é novo, que ninguém nunca pensou naquilo. Mas, na verdade, é simplesmente aplicação. Isso também comprova que uma pessoa que não se lança na vida, uma pessoa que não vivencia experiências novas, que não lê bastante, que não viaja, que não experimenta coisas novas e diferentes, essa pessoa vai ter um poder de criatividade menor. Então não adianta o sujeito achar, eu sou criativo, que eu nasci criativo e eu crio do nada. Você vai estar se achando um semideus dessa maneira. Você é, na verdade, um arrogante. Do mesmo modo que são arrogantes os filósofos que acham que a criatividade brota do nada. Isso é mentira também, isso é falso. A criatividade surge devido ao tamanho cerebral que nós temos e a capacidade de articular diferentes informações que, na verdade, estruturarão circuitos específicos do nosso cérebro e nós aplicaremos isso em contextos diferentes. Essa capacidade de fazer isso é que nós chamamos de criatividade. Estudos recentes já demonstram que uma forte conexão entre o lobo frontal e o lobo parietal, pessoas que têm esses dois lobos mais interconectados, geralmente têm uma capacidade criativa muito maior. Assim como também estudos comprovam que homens, antes do cortejo da pesquisa, devido à liberação de testosterona que fazem e de outros hormônios que controlam o processo excitatório, eles se tornam mais criativos também nesse momento. Veja que fantástico, a gente está descobrindo fenômenos tanto filogenéticos ligados ao processo de criatividade, como nós também estamos entendendo melhor processos ligados à ontogênese do sujeito, ao próprio cotidiano dele, a mudanças hormonais, a variações que existem, que influenciam muito no processo de criatividade. Vamos pegar um outro dado simples aqui para a gente entender. Veja, o aumento de dopamina facilita a criatividade e a visualização. Isso é tão verdade que uma pessoa que, por exemplo, possa sofrer de Parkinson
e reduz bastante os níveis de dopamina no lobo frontal. Se essa pessoa não estiver sendo medicada, essa pessoa tem dificuldade de mentir, ela não consegue mentir. E não mente por quê? Porque falta dopamina no lobo frontal. Faltou dopamina, o lobo frontal não consegue fazer elaborações que na verdade são encaixes de situação que já foram vivenciadas e de circuitos que já estão prontos para serem ativados em um outro contexto ou em uma outra situação em que é cabível. Esse processo não é executado com tanta facilidade, isso que nós chamamos de criatividade. Para o sujeito contar uma boa mentira, ele precisa ser criativo. Faltou dopamina, esse processo não pode ser executado. Cuidado! Se você é criativo demais, elabora demais, descolando tudo muito da realidade, você não vai ser considerado criativo, você vai ser considerado um louco. A diferença, assim como já falou em outro momento Steve Jobs, a diferença entre o louco e o sujeito de sucesso está exclusivamente nos resultados, que a gente trabalha então em função dos resultados. Um abraço e espero que tenham gostado. Pessoal, é isso. Obrigada aí pela companhia. Estão aí as referências da aula de hoje, tá? E espero que vocês tenham anotado as dúvidas, né? As dificuldades, algum conceito que talvez não ficou tão claro, para que a gente consiga esclarecer durante a aula ao vivo. Obrigada e tchau, tchau!